Boa noite, meus irmãos, amigos da Escola Jesus Cristo, seguidores da página e participantes do grupo da Escola Jesus Cristo no Facebook e também os que acompanham e assistem às pregações pelo canal da Escola Jesus Cristo no YouTube. Estamos mais uma vez aqui na nossa pregação de segunda-feira, às 18h30, preparatória para a reunião mediúnica de desobsessão, cujo nome da reunião é Grupo Emmanuel, nosso amigo e benfeitor Emmanuel. E como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da Epístola de Tiago, o capítulo 2, versículos 14 a 26. É a parte do capítulo 2 que fala sobre a fé e as obras. Então, versículo 14 do capítulo 2 da Epístola de Tiago. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu que tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem, e estremecem. Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da Escola Jesus Cristo, trabalhadores da reunião mediúnica de desobsessão e o nosso patrono Emmanuel, pedimos a todos vós a iluminação, a inspiração, a sintonia para que possamos receber e compartilhar a melhor lição para a noite de hoje, de acordo com os teus desígnios, Senhor, de acordo com a tua doutrina, com o teu evangelho. E antecipadamente gratos por esta bênção, por esta oportunidade
pedimos permissão para iniciar a reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, Tiago deixou bem clara nessa passagem essa questão da fé sem obras, das obras sem fé, da fé sem obra, e porque muitos de nós já ouvimos, nós mesmos cristãos de diversas denominações, nós ouvimos muitas vezes que a fé ela supera qualquer circunstância e talvez até seja como de fato é, mas que muitos defendem que ela talvez seja a mais importante de todas as virtudes, chegando alguns a afirmarem que basta crer para nós estarmos salvos. Então, é como se nós não precisássemos fazer absolutamente mais nada além de crer, além de ter fé. Principalmente para as denominações cristãs que acreditam que, por Jesus ter sido crucificado, imolado como o Cordeiro de Deus, todos os nossos pecados estariam perdoados e nós, bastando crer que ele é o Cristo, é o Messias, é o enviado de Deus, nós estaríamos salvos. Então, já na época dos primeiros cristãos, parece-nos que houve essa dúvida, essa polêmica, e Tiago, como era um ortodoxo por excelência, digamos assim, ele quis esclarecer isso. Então ele deixou essa passagem na sua epístola. E Paulo também, embora não tenha convivido, não tenha sido contemporâneo de Jesus, nem seu discípulo direto, não tendo convivido com Jesus enquanto Jesus estava aqui, nos seus 33 anos de passagem pela terra, após a sua conversão, Paulo de Tarso, então antes da conversão Saulo, ele também esclarece sobre a questão da fé sem obras e da importância do que nós ficamos conhecendo como a caridade ou o amor. Naquela passagem que ele diz que, mesmo que ele tivesse e falasse a língua dos anjos e dos homens e doasse todos os seus bens, enfim, tudo, tivesse a fé tamanha a ponto de transportar montanhas, se não tivesse amor, ou seja, se não tivesse caridade, ou seja, se ele não fizesse algo, apenas tivesse essa fé, ele diz, Paulo, de nada sou, ou nada sou, de nada valeria. Então ele ainda destaca que agora estas três virtudes permanecem: a fé, a esperança e a caridade, ou o amor. Mas dentre elas, a mais importante ou a mais excelente é a caridade. Então, nós veremos aqui no texto de Emmanuel, que é o texto base para a nossa reflexão de hoje, inclusive texto esse que está no livro Fonte Viva, no capítulo 20, que tem por título Diferença. Então, Emmanuel também vem nos ajudar a entender essa questão da fé sem obras ou das obras sem fé. E tem por epígrafe justamente o versículo 19 da epístola de Tiago, capítulo 2, que nós lemos, que é a seguinte: creis que há um só Deus? Ou, em outras traduções, creis que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, Emmanuel vem agora nos explicar, o que Tiago quis dizer com essa passagem. Diferença. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual.
Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado nesse versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo evolve sempre, e quem evolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo da maldade, executa os próprios desejos, muita vez desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Que texto, meus irmãos, mais uma vez, né? Temos que exaltar a qualidade, a propriedade desse texto de Emmanuel. Objetivo, claro, esclarecedor e sem deixar lacunas, né? Sem deixar dúvidas. Então, nós, como de costume, vamos reler agora fazendo uma pequena análise e, posteriormente, nós vamos ilustrar também com algumas citações, algumas referências doutrinárias e mesmo evangélicas para que nós compreendamos melhor essa questão. Então, começa Emmanuel aqui. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual, quer dizer, no aconselhamento. Tiago estava ali como um aconselhamento, como um conselheiro, né? Alguém que aconselha, e como um porta-voz mesmo, digamos, né? Do próprio Mestre Jesus e da espiritualidade superior, né? Que foi instituído, né? Os discípulos, os apóstolos, pelo próprio Mestre, né? Quando ele disse, ide e pregai. Então, estava Tiago a fazer exatamente isso. Então, é de essencial importância no aviso, no aconselhamento espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Todo mundo que tem fé, seja cristã a fé, seja não cristã, espera, acredita, tem fé de que em algum momento a divindade a qual essa pessoa está ligada ou em que ela acredita proporcionará, proverá, como nós usamos muitas vezes essa palavra, né, esse verbo, Deus proverá, né? E em outras denominações, em outros segmentos religiosos também se usa, né? Alá proverá, e seja qual a denominação religiosa a pessoa tiver. Então, esperar benefícios, Emmanuel coloca aqui como de forma generalizada, do céu, é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos.
E nós vemos, meus irmãos, infelizmente, mas isso é condizente com a nossa condição espiritual, com o nosso nível espiritual. Muitos de nós cristãos acreditando, tendo fé em Jesus, acreditando em Deus, acreditando nos espíritos benfeitores ou nos santos, nos anjos, o que nós fazemos? Fazemos o mal. Chegamos muitas vezes a radicalismos que condenam ou hostilizam ou mesmo agridem, promovem violência contra outras denominações, muitas vezes até cristãs mesmo. Até cristãs. Então são religiões co-irmãs do espiritismo, do catolicismo, do protestantismo, das igrejas evangélicas. Então, um acontecimento, né, uma situação emblemática conhecida em relação a isso é a violência, a hostilidade entre católicos e protestantes, por exemplo, na Irlanda do Norte, né, que nós conhecemos. Inclusive o conjunto aí, o grupo, né, de rock, a banda, né, U2, liderada pelo vocalista Bono Vox, uma de suas músicas, inclusive, é sobre isso, né, um domingo sangrento lá que aconteceu na Irlanda do Norte por conta dessa questão toda aí, de diferenças entre católicos e protestantes. Então, muitos de nós, como diz Emmanuel aqui, justos ou injustos, podemos adorar o Senhor. Então, eu sou cristão, mas aí a gente é cristão, mas odeia, né, o outro irmão cristão também, mas que não é da nossa seita, não é da nossa religião. É cristão, mas não é espírita, é cristão, mas não é católico, é cristão, mas não é protestante, e por aí vai. E a gente vê, né, pessoas, muitas das vezes por ignorância, apedrejando pessoas em pleno século XXI e em pleno ano 2020, pessoas que nós muitas vezes nem sabemos que a religião daquela pessoa também era cristã. E achamos, né, por preconceito muitas vezes, que não é ou que é de origem tal ou qual, e então hostilizamos, agredimos, né, e chegamos a apedrejar. E quando nós vamos ver essa pessoa que praticou esse ato de violência, é uma pessoa que se diz cristã. Então é isso que Emmanuel está dizendo aqui. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos, quer dizer, de homens bons e de homens maus. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. A maioria das pessoas no planeta Terra admite que há uma divindade que governa tudo, né, que controla tudo, que é de onde nós fomos criados, né, ou de que nós fomos criados, né? Então, aceitar o supremo poder é próprio, aí, Emmanuel falando, de bons e maus. Pessoas más aceitam. Tiago foi divinamente inspirado nesse versículo. Antes de nós lermos esse parágrafo aqui, agora quando Emmanuel fala aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus, eu vou voltar ao trecho da epístola de Tiago, em que ele fala o seguinte: creis que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então nós vamos ver, por exemplo, no episódio da cura do endemoniado, que está em Lucas capítulo 4, versículos 33 a 36. Por exemplo, quando aquele rapaz que estava muito obsidiado por mais de um espírito, e Jesus repreende esses espíritos e manda que eles saiam, né, deixem aquele rapaz. E então os espíritos falam o seguinte para Jesus:
Isso está em Lucas, capítulo 4, versículos 33 a 36. Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Quer dizer, os espíritos obsessores reconheciam Jesus e sabiam do poder dele. Vieste destruir-nos? Bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, meus irmãos, olha como que a epístola de Tiago e a explicação de Emmanuel estão congruentes. Olha o que Emmanuel fala aqui mais uma vez. Aceitar o supremo poder é próprio dos bons e maus. Não importa se a gente ainda está na condição de espírito obsessor, de espírito atrasado, né? De alguém, de espírito que se rejubila, sente prazer em fazer o mal e não em fazer o bem. Não importa. Muitos de nós, a maioria, reconhece o poder de Deus, em primeiro lugar, e o poder de Jesus. E aí continua, então, Emmanuel. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. Então, esses espíritos, considerados demônios, né, obsessores, espíritos que nos atrapalham, que querem a nossa derrota, a nossa ruína, muitas vezes a nossa desencarnação, a nossa doença. Esses espíritos, como muitos de nós que não estamos tão apegados, tão afetos ao mal, mas também não estamos ainda na condição de fazedores do bem. O que todos eles e nós muitas vezes fazemos? Acreditamos em Deus. Acreditamos que Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Acreditamos que Jesus é o Santo de Deus, o Messias, o Cristo, e que tem poder sobre nós. Mas basta isso? É o que Emmanuel está dizendo aqui. A inteligência, a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. Essa que é a questão. A inteligência é atributo de todos. O princípio inteligente está em nós. Todos nós, espíritos, somos dotados de inteligência. A cognição procede da experiência. O ser vivo evolve, quer dizer, evolui, progride sempre. E quem evolve, quem evolui, quem progride, aprende e conhece. Cognição é conhecer, que é mais do que saber. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, disse Jesus. Então, será que nós já estamos na condição de ovelhas de Jesus? A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. Direção do conhecimento. Muitos espíritos passaram, estão e passarão pela Terra com uma inteligência incomum. Uma inteligência, diríamos, muitos de nós, né? Privilegiada, fora do padrão, fora da média das outras pessoas. E o que muitas vezes essas pessoas fazem, esses espíritos, uma vez encarnados aqui? Usam essa inteligência para o mal, para desenvolver, em vez de uma cura de uma doença ou de uma tecnologia que vai aperfeiçoar, vai facilitar o tratamento ou as nossas vidas de uma forma geral, usam essa inteligência para o mal, para criar um artefato bélico de destruição, uma arma de destruição em massa ou de impacto maior do que todos os que se conhecem até hoje. Então,
a questão da inteligência em si, o atributo da inteligência, não significa que nós somos evoluídos, bons, puros, não, porque muitos de nós tendemos a admirar, a bajular aquelas pessoas que são muito inteligentes, né? Ó, fulano é muito inteligente. Então a gente começa a bajular, começa a elogiar e muitas vezes começa a cultuar aquela pessoa como se ela fosse um espírito muito evoluído. E o que faz a pessoa muitas vezes? Utiliza esse gênio, essa inteligência para o mal. Então, continua aqui, mano. O demônio, como símbolo da maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. Então, nós sabemos, principalmente nós religiosos, nós cristãos, qual é a vontade, quais são os mandamentos, quais são as exortações de Jesus para todos nós? Sabemos. Mas nós fazemos isso? Na maioria das vezes o egoísmo nosso prevalece. Então, nós fazemos exatamente isso. Executamos os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. E é por isso, inclusive, que Maria Dolores, com aquela mensagem agradeço, Senhor, né, diz que ela sim, um espírito já evoluído, né, acima do nosso padrão espiritual. Ela diz que ela agradece ao Senhor quando o Senhor não a atende. Agradeço, Senhor, quando não me atendes. Então, muitas vezes, e ela relata no poema maravilhoso dela, que muitas vezes o que ela pede nada mais é do que o quê? Capricho, né? E outros produtos, frutos, reflexos do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Então, na humildade de Maria Dolores, que já está acima de nós, ela agradece a Jesus quando Jesus e Deus não a atendem nesses pedidos, né, que ela considera desvairados, né, escuros. Continua aqui, mano. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Ah, eu sou de tal religião, tô salvo. Sou espírita, tô salvo. Sou católico, tô salvo. Sou protestante, tô salvo. Basta isso? Lógico que não. Lógico que não. O que nós estamos fazendo? E, inclusive, tem pergunta no Livro dos Espíritos. Basta não fazer o mal para, né, se redimir, se salvar? Não. Nós responderemos não apenas pelo mal que não fizermos, mas pelo bem que deixarmos de fazer, dizem os espíritos superiores. E continua Emmanuel aqui. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. E nós vemos isso, meus irmãos, nos livros de André Luiz, por exemplo, nas reuniões mediúnicas. Espíritos que chegam se comunicando porque eram de determinada religião e acreditaram, como foram ensinados, que bastava ser de tal religião, bastava ter a fé, bastava acreditar em Jesus que estaria salvo. Quando chega no plano espiritual, eu não estou no paraíso, eu não estou no céu, o que aconteceu? E nós temos um livro emblemático de André Luiz sobre isso, que é o Libertação, que fala nada mais, nada menos do personagem Gregório, que foi um papa e que chegou ao plano espiritual e viu que não estava no céu, nem no paraíso e nem muito menos salvo. Então, quem quiser ler o livro, interessantíssimo, Libertação, de André Luiz. E continua Emmanuel aqui, adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente.
O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida. Quer dizer, nós ascenderemos, progrediremos e evoluiremos, não é porque nós acreditamos ou porque nós somos dessa ou daquela religião, não. É pelo que nós fizermos. O que nós fizemos? E tem inclusive um trecho do livro também, 50 anos depois, em que Célia Lúcio, ela fala, né? Quando nós chegarmos ao plano espiritual, não perguntarão, né, o que nós fomos, qual o nosso sobrenome, quantos bens nós tivemos, nada disso, mas quantas lágrimas nós enxugamos, quantas esperanças, quantas consolações nós levamos a uma pessoa doente, a uma mãe desvalida diante do seu filhinho doente que está prestes a desencarnar, a uma pessoa que está passando por uma necessidade. Então é exatamente isso na epístola de Tiago que se fala. Basta dizer para quem está num estado de necessidade: ah, meu irmão, vá em paz, né? Deus providenciará, Deus proverá. Basta isso e nós fazermos uma oração? Se estiver ao nosso alcance, meus irmãos, fazer algo por aquela pessoa e nós não fizermos algo de concreto, alguma concessão de vamos ali então na padaria que eu vou comprar um pão para você, meu amigo. Espere um pouco que eu vou comprar uma cesta básica e eu trago para você. Vou à casa pegar um cobertor, um agasalho, um remédio. Dê-me a receita que eu vou à farmácia e comprarei o remédio para você. Se estiver ao nosso alcance isso e nós não fizermos, nós estaremos pecando seriamente, gravemente. Porque o que adianta você... Ah, meu irmão, que Deus te abençoe, tomara que você resolva e tal. Isso é compaixão? Isso é caridade? Né? Ou é um egoísmo disfarçado, né, de compaixão, de caridade, que falamos algumas palavras, né, ternas, amenas, né, exultando a fé da pessoa. Tenha fé, isso vai passar. Mas o que a gente está fazendo para, pelo menos, minorar? Muitas vezes a gente não consegue resolver a situação da pessoa, mas consegue minorar o sofrimento dela. E a gente não faz, né? Então é exatamente isso que Tiago e Emmanuel estão nos trazendo. Então o único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios. Executar quais desígnios, irmão? Os desígnios de Jesus, os desígnios de Deus. Amai o próximo como a ti mesmo. Jesus não falou? Conhecerão que sois meus discípulos por muito vos amardes. Não é por orardes, não é por pregardes, é por muito vos amardes. Então, encerra aqui, Emmanuel. Não adianta, porque em verdade não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Eu vou orar para Deus providenciar alguma coisa para esse irmão. E o que nós podemos... Muitas vezes a providência de Deus foi colocar nós no caminho dessa pessoa. E nós não cumprimos com os desígnios de Deus. Então, já está passando da hora, mas não vou ler, apenas vou mencionar para os irmãos que quiserem pesquisarem com mais calma, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O item 6 e 7, principalmente o item 7, é um comentário de Kardec, falando sobre aquela passagem de Paulo, em que ele diz que
fora da caridade não há salvação e que, dentre as 3 virtudes, a mais excelente é a caridade. E também, eu havia trazido, destacado, né, para a gente ilustrar esse comentário de hoje, o capítulo 24 do livro Contos desta e doutra Vida, livro de Humberto de Campos, ou com o pseudônimo de Irmão X, que é o mesmo Humberto de Campos, capítulo este 24, que tem por título O Anjo, o Santo e o Pecador. Interessantíssimo conto, porque Humberto de Campos ele fala que havia um anjo que veio à Terra solicitar, né, os préstimos de alguém que pudesse colaborar com a divindade, com a espiritualidade superior, e, primeiramente, recorreu a um santo, alguém religioso, voltado para as coisas espirituais, e que se recusou, porque todos os pedidos que o anjo fazia envolviam ir a determinados lugares que o santo achava indignos para que ele estivesse lá. E então ele acabou recusando. E um pecador, que também foi solicitado a se prestar a fazer o que o anjo estava pedindo, se dispôs a fazer, porque ele dizia, bom, eu já sou um pecador, então não faz a menor diferença eu estar ou não estar nesse ou naquele lugar, com essa ou com aquela pessoa, eu sou um pecador, então não vai fazer diferença. E o religioso lá, considerado santo, eu não posso me misturar, estar nesse meio, nesse local, me misturar com essa gente e tal. Enfim, foi feito, né? O pecador fez tudo que o anjo lhe solicitara e, passado algum tempo, ambos, o santo e o pecador, desencarnaram. E o santo, no plano espiritual, um dia se deparou com aquele pecador nimbado de luz, de tal forma que ele se espantou. E quando o pecador se aproximou dele e ele conseguiu ver que era aquele pecador, ele perguntou apenas para o pecador, o que você fez para você conseguir chegar nessa luminosidade, né, nesse ponto, nessa elevação espiritual? E o pecador respondeu para ele, caminhei. Então, a gente tem que caminhar e não apenas ficar parado, orando, recluso, e tem que ir até o irmão que está necessitado, seja ele necessitado de algum apoio material, de uma palavra de consolação, de uma palavra de esperança, de ânimo. Temos que fazer algo e não apenas solicitar que a divindade e os espíritos superiores o façam. Então essa é a lição aí da fé, das obras, da fé sem obras e das obras sem fé. Vamos fazer a nossa oração e agradecer a Jesus, a Deus, aos amigos e benfeitores espirituais que nos trouxeram essa reflexão na noite de hoje, e que todos que dão seus nomes para as listas intercessórias possam sim ser beneficiados pelos espíritos, pelos amigos, pelos benfeitores espirituais, mas que também nós, na medida das nossas possibilidades, das nossas capacidades, possamos fazer algo também para minorar o sofrimento que granjeia ao nosso redor nesses períodos tão conturbados, de tanto desespero, de tanto medo, de tanta preocupação. Que nós tenhamos fé, mas que nós tenhamos, acima de tudo, caridade, Senhor. Obrigado por tudo. Que assim seja. Então, meus irmãos, uma boa noite a todos, uma ótima semana e façamos o que nos cabe como cristãos. Que Deus nos abençoe.